A importância silenciosa das abelhas. As abelhas pequenininhas têm um impacto gigante no nosso planeta. Elas são essenciais para a vida como a gente conhece. Mas o que será que aconteceria se elas simplesmente sumissem? A resposta é preocupante. O nosso mundo mudaria, e muito. Polinização, um elo essencial ameaçado. A polinização é um processo fundamental para a sobrevivência de muitas espécies de plantas e, consequentemente, para a manutenção da biodiversidade em nosso planeta. As abelhas são as campeãs da polinização, desempenhando um papel crucial na transferência de pólen entre as flores. Elas são responsáveis por cerca de 70% da polinização de todas as espécies de plantas, incluindo muitas das que compõem nossa alimentação diária. Um processo super importante para as plantas se reproduzirem. Sem a polinização, muitas plantas não conseguiriam produzir frutos, sementes ou flores, o que afetaria diretamente a produção de alimentos e a sobrevivência de diversas espécies. Ao voar de flor em flor, elas carregam o pólen, que é como se fosse o fertilizante das plantas, permitindo a fecundação e a formação de novos frutos. Esse processo é vital para a continuidade das espécies vegetais e para a produção agrícola. E isso permite que elas deem frutos, legumes e sementes. Sem a ação das abelhas, a produção de alimentos como maçãs, amêndoas, morangos e muitos outros seria drasticamente reduzida, impactando a economia e a segurança alimentar global. Sem as abelhas, essa corrente, essa linha de vida, seria completamente quebrada. A extinção das abelhas teria um efeito dominó devastador em toda a cadeia alimentar, afetando não apenas as plantas, mas também os animais que dependem delas para se alimentar, incluindo os seres humanos. A preservação das abelhas é, portanto, essencial para garantir a sustentabilidade do nosso ecossistema e a continuidade da vida na Terra. O efeito dominó, da roça à natureza. As abelhas são pequenas, mas o impacto delas é gigantesco. Elas são como operárias incansáveis, trabalhando dia e noite para manter o equilíbrio da natureza. A agricultura seria uma das primeiras a sentir o baque da falta das abelhas. Sem elas, a polinização das plantas ficaria comprometida, e isso afetaria diretamente a produção de alimentos. Imagine um mundo onde os campos estão vazios, sem o zumbido das abelhas. O café, a maçã, a laranja, um montão de coisas que a gente come dependem da polinização para existir. Sem as abelhas, esses alimentos se tornariam raros e caros. A diversidade de frutas e vegetais nas prateleiras dos supermercados diminuiria drasticamente. Imagina só, faltaria comida, os preços iriam lá para cima, ia ser uma crise enorme. As pessoas teriam que se adaptar a uma nova realidade, onde alimentos básicos se tornariam luxos. A economia global sofreria um impacto tremendo, com a inflação dos preços dos alimentos. E não para por aí, a natureza também ia sofrer muito. As abelhas são essenciais para a reprodução de muitas plantas. Sem elas, a biodiversidade diminuiria e muitos habitats naturais entrariam em colapso. Vários ecossistemas, que são como bairros interligados pela polinização, entrariam em colapso, tipo um apagão geral. A falta de abelhas afetaria não só as plantas, mas também os animais que dependem delas para se alimentar. A cadeia alimentar seria interrompida, causando um efeito dominó que afetaria toda a vida na Terra. Portanto, proteger as abelhas é proteger a nós mesmos e o futuro do nosso planeta. Um mundo sem abelhas e a nossa comida, como ficaria? Tenta imaginar um café da manhã sem frutas, sucos naturais ou mel. É difícil, né? As abelhas são responsáveis por polinizar muitas das plantas que produzem esses alimentos deliciosos. Sem as abelhas, a nossa comida ia ficar muito sem graça. Ia faltar um monte de coisa gostosa e nutritiva. Frutas como maçãs, morangos,
e até mesmo amêndoas dependem da polinização das abelhas para crescerem saudáveis e saborosas. Muita coisa que a gente ama ia simplesmente deixar de existir. Pense em todos os pratos que você adora e que incluem frutas frescas, nozes ou mel. Sem as abelhas, esses ingredientes seriam escassos e caros, se não completamente ausentes. É de dar água na boca só de pensar. Além disso, as abelhas também ajudam na polinização de vegetais como abóboras, pepinos e brócolis. Sem elas, nossa dieta seria muito mais limitada e menos saudável. As abelhas são verdadeiras heroínas da natureza. Elas trabalham incansavelmente para garantir que tenhamos uma variedade de alimentos frescos e nutritivos na nossa mesa todos os dias. Além de polinizar, as abelhas também produzem mel, um alimento natural e cheio de benefícios para a saúde. O mel é usado em diversas receitas, desde sobremesas até pratos principais, e é um adoçante natural que muitos de nós adoramos. Sem as abelhas, perderíamos não só a diversidade de alimentos, mas também a beleza e a vitalidade dos nossos ecossistemas. As flores dependem das abelhas para se reproduzirem, e sem elas, muitos habitats naturais seriam drasticamente afetados. Então, da próxima vez que você ver uma abelha, lembre-se do papel crucial que ela desempenha na nossa alimentação e na saúde do planeta. Proteger as abelhas é proteger o nosso futuro. Vamos valorizar e cuidar desses pequenos insetos que fazem uma diferença tão grande na nossa vida. Afinal, sem as abelhas, nossa mesa e nosso mundo seriam muito mais pobres. E não é só a comida que seria afetada. A perda das abelhas ia mexer no bolso do mundo inteiro. A produção de alimentos ia despencar, ia faltar dinheiro para os agricultores, as indústrias. Ia ser uma bagunça no comércio mundial. E o que sobrasse de comida ia ficar tão caro que muita gente não ia conseguir comprar. Mas calma, nem tudo está perdido. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Cientistas, agricultores, o pessoal do governo, todo mundo está correndo contra o tempo para proteger as abelhas. Reduzir o uso de agrotóxicos, criar espaços verdes para elas. Essas são algumas das coisas que podem ajudar. Cada um de nós pode dar uma mãozinha para salvar as abelhas. Sabe aquele vasinho de flor na janela? Plante flores que as abelhas curtem. E nada de usar veneno no jardim, hein? Outra dica legal é comprar mel direto de quem produz. Assim você incentiva quem cuida bem das abelhinhas. A situação é séria, mas não podemos perder a esperança. Se a gente se unir e fizer a nossa parte, podemos mudar essa história e garantir um futuro com abelhas, para o bem da natureza e de todos nós. Afinal de contas, proteger as abelhas é proteger a vida.